Olá, família Monte Carmelo! Transmitiremos nas próximas semanas uma série de mensagens. Para você que deseja contribuir com a construção da nova sede, os dados bancários encontram-se em sua tela. Lembrando que a chave Pix é o CNPJ da igreja. Fique agora com uma palavra para o seu coração. Deus abençoe. Louvado seja o Senhor, queridos. Glória a Deus. O Senhor é bom. Por isso, tantas coisas estão acontecendo na nossa igreja, né? Tantas coisas estão se movendo, porque o Senhor é bom. Senhor, muito obrigada. Muito obrigada. Eu quero agradecer, né? Eu sempre faço porque é algo que o Senhor sempre traz ao meu coração. E agradecer aos nossos pastores pela oportunidade, porque é sempre um privilégio do alto estar aqui e dividir com os irmãos algo que o Senhor trouxe ao meu coração. Então eu louvo a Deus pela vida deles e agradeço muito por estar aqui. Louvo ao Senhor pela vida e a saúde, senão não estaria aqui. E eu quero dizer aos irmãos que o tema desta noite é chamados segundo o seu propósito. Nós estamos numa série de mensagens falando sobre evangelismo. Temos aprendido muito a cada quinta-feira aqui. O Senhor tem derramado sempre uma graça. E o Espírito Santo nos ensinado tantas coisas a respeito do livro de Atos. E nessa noite eu gostaria de falar sobre propósito. Foi algo que o Senhor trouxe ao meu coração. E, queridos, hoje, quantas pessoas estão correndo atrás do seu propósito? Quantas pessoas hoje perdem muito tempo, inclusive, passam a vida toda e falam, eu nem sei qual é o meu propósito. Outras pessoas investem muito financeiramente procurando o seu propósito, pagando cursos, investindo em livros, em materiais, porque há um anseio em descobrir o seu propósito. E quando o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração, o Espírito Santo trouxe de uma forma muito doce. Qual é o nosso propósito? E com muito temor e com muita humildade, eu quero falar ao teu coração o que o Espírito Santo ministrou sobre o que é o nosso propósito. Há um propósito muito claro para nós. Existem desafios, existem situações, existem coisas que o Senhor coloca nas nossas mãos para entregar a Ele. Mas existem dois grandes propósitos que está na tua palavra. E esse propósito o Senhor nos chamou de uma forma com muito amor. Ele nos escolheu e nos chamou para cumprir o seu propósito. E o texto que nós vamos ler está em Atos capítulo 3. E você que pode, eu vou pedir para você se colocar de pé. Porque esse texto, ele revela para nós o que dois homens fizeram com este propósito. Então nós vamos ler capítulo 3, do versículo 1 ao 9, que diz assim: Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olhe para nós, olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu lhe dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levante-se e ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar imediatamente.
Os seus pés e tornozelos se firmaram, e dando um salto, ficou em pé e começou a andar. E entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus. Senhor, muito obrigada pela tua palavra. Senhor, a minha oração nesta noite, ó Deus, que o Senhor entregue ao coração dos meus irmãos aqui o que o Senhor me entregou. Senhor, que a tua palavra frutifique no coração deles, ensinando, edificando, abrindo os olhos. Senhor Jesus, encorajando, dando o seu amor. E acima de todas as coisas, ó Deus, revelando o teu propósito. É pela autoridade que há no teu nome, que é doce, que é santo. Senhor Jesus, que eu diminua, que o Senhor cresça nesse altar. Que não haja nada de mim aqui, ó Deus. Nada, Senhor, nenhuma só palavra, se não for autorizada pelo teu Espírito Santo. Obrigada, Senhor, por estar aqui. Obrigada pela presença dos meus irmãos neste lugar. Nós te louvamos, te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, podeis assentar. Queridos, como eu falei no início, um pouquinho na introdução, sobre o propósito. Quando a palavra do Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus pega todos os mandamentos que estavam lá no livro de Êxodo, e ele transforma em 2 mandamentos. Ele está em Mateus 22, versículo 37. E esses 2 mandamentos, que você sabe bem, eu tenho certeza que no seu coração você sabe qual é. Ele diz que nós temos que amar ao Senhor, o nosso Deus, de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. E o segundo mandamento, que nós amemos ao outro, ao próximo, como nós amamos a nós mesmos. Queridos, quando nós falamos de propósito, não existe nada maior do que para aquilo que o Senhor nos chamou. Nada maior. E se nós olharmos simplesmente o que quer dizer a palavra propósito no dicionário, nada mais é do que objetivo. Não tem outra definição, é objetivo. E por vezes nós ficamos buscando o nosso propósito, nós ficamos buscando o nosso objetivo, onde simplesmente o Senhor nos chama para a tua presença, e Ele fala assim: ame ao Senhor seu Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, e ame ao seu próximo como a si mesmo. Querido, se nós entendermos estes mandamentos, esses 2 mandamentos como nosso propósito, tudo vai fazer sentido. E a gente vai parar de correr atrás do nosso propósito. Porque se tudo que eu fizer está amando a Deus, glorificando a Deus, se tudo que eu fizer representa o meu amor ao próximo, eu cumpri o meu propósito nessa terra. Está cumprido o propósito, eu não preciso mais correr atrás desse propósito. Você entende? Você está comigo aqui. Você entende que é simples. É simples a forma que Jesus faz as coisas. E as pessoas pensam que o propósito é algo que o Senhor vai me dar um lugar para eu colocar e ter que falar, e ter que agir, e ter que fazer diferente, e lá para não sei onde pregar a tua palavra. Não, o Senhor fala: ame ao teu próximo. Nós estamos falando de evangelismo. Evangelismo é falar do amor de Deus, é pregar o evangelho, é nós olharmos para a pessoa que está próxima a nós, mas acima de tudo amar ao nosso Deus com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças. Esse é o nosso propósito, queridos. E nós lemos aqui um contexto de Pedro e João. Tenho certeza que você já leu esse texto e que Deus já falou com você através dele.
Mas algo que Deus trouxe ao meu coração, lendo esse contexto de Pedro e João, é que eles amam ao Senhor e que eles amaram ao próximo. Está muito claro o propósito deles aqui. Está muito claro, a gente não tem nenhuma dúvida. E o cenário aqui, buscando um pouquinho do capítulo 1 e do capítulo 2 para contextualizar esse capítulo 3. Capítulo 1 de Atos, Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Ele está ali já há 40 dias dando direção aos discípulos. E está falando ali, como a Paula falou aqui a semana passada, e bem disse para nós, deu as instruções, fiquem em Jerusalém. Jesus deu as instruções ali para eles. E Jesus falou para eles, sabe por quê? Vocês vão ficar em Jerusalém? Porque vocês andaram comigo e tudo que vocês viram eu fazer, vocês aprenderam de mim. Vocês viram Lázaro ressuscitar, vocês viram o filho da viúva de Naim também ressuscitar, vocês viram eu curar, agora chegou a vez de vocês. Capítulo 2 vem dizer a descida do Espírito Santo, porque a instrução de Jesus foi, vocês fiquem em Jerusalém, virá, porque eu vou para o Pai e o Espírito Santo virá sobre vocês, e vocês precisam receber esse poder, para vocês fazerem obras maiores do que eu fiz. E o capítulo 2 diz que Jesus sobe aos céus. E no momento que ele está dando essas instruções, ele sobe aos céus. E eu consigo imaginar que ficou todo mundo olhando, os discípulos ali olhando Jesus subir. E a Bíblia vem nos dizer no capítulo 2 que uma nuvem o envolveu. E nesse momento 2 homens de branco apareceu para eles e disse assim, por que vocês estão olhando? Aquele que subiu, ele virá. E queridos, aquele que subiu, ele voltará. E eu quero pegar esse ponto que eu não posso deixar passar, uma vez que estamos falando de evangelismo. Ele virá para buscar aqueles que creram nele, que confessam o teu nome como Salvador. E é nossa responsabilidade falar para as pessoas que não conhecem Jesus, que ele virá. E quando ele vir, se essas pessoas não tiverem confessado o teu nome, elas não vão com Jesus. Pessoas estão morrendo do nosso lado sem conhecer Jesus. Mas nesse momento os homens falam isso para eles. E eles obedecem o que Jesus falou. Eles vão para Jerusalém. E eles estão no caminho do cenáculo. Estão lá orando, chegam no templo, estão orando, estão buscando de Deus. O Espírito Santo desce, a descida de Pentecostes, que é o dia de Pentecostes, a descida do Espírito Santo. Se concretiza, se completa a profecia de Joel, que o Espírito Santo desceria sobre eles. E eles ali, cheio do poder, cheio do Espírito Santo, saem. E Pedro e João, como nós lemos, é aí onde entra o capítulo 3 e o contexto que lemos. Pedro e João estão chegando no templo para orar às 3 da tarde. E quando eles estão chegando no templo para orar, eles veem um coxo que todos os dias era colocado lá na porta do templo para pedir esmolas. Essa era a rotina daquele homem, queridos. Ele todos os dias, alguém pegava ele, levava na porta do templo, colocava ele lá e ele ficava, me dá uma esmola, me dá uma esmola, me dá uma esmola. Essa era a rotina, porque a Bíblia vem nos dizer que ele desde nascença, ou seja, ele nasceu assim, ele nunca andou. A gente consegue saber anatomicamente que uma pessoa que não anda, ela tem as pernas atrofiadas. Possivelmente, assim, as pernas eram na largura do nosso braço. Por quê? Atrófico. Não tinha musculatura, não tinha força. E você vai ver que vai fazer todo sentido. Por que eu trouxe essa questão anatômica? Porque ele nunca andou. Ele nunca se colocou de pé. Alguém o colocava na porta do templo todos os dias. Mas Pedro e João estavam chegando no templo. E a Bíblia vem nos dizer que Pedro e João
pararam e olharam, fitaram os olhos naquele homem. E essa é a primeira lição que nós podemos aprender nesse texto, queridos. Quantas vezes nós passamos desapercebidos com as situações ao nosso redor, pela nossa rotina desenfreada que temos, pela loucura do nosso dia a dia, porque corremos contra o relógio, por vezes o dia precisa ter 29 horas, e nós estamos correndo de um lado para o outro. E Pedro e João estavam indo orar, eles estavam indo cumprir algo que fazia parte do ritual deles. Eles estavam cheios do Espírito Santo, estavam cheios de poder. Mas o poder que eles receberam do Espírito Santo era para fazer algo. E eles entenderam bem, Pedro entendeu isso muito bem. Parou e olhou para aquele homem. E quando ele olhou para aquele homem, ele fitou os olhos nele. A primeira coisa que ele falou foi: olhe para nós. Queridos, quando Pedro quando ele para ali com João, nós podemos olhar para nós e questionar: o que eu estou fazendo dos meus dias? Eu estou tendo atenção? Sabe, o Salmo 90, capítulo 12, vem dizer que o Senhor nos ensina a ter um coração sábio para contar os nossos dias nessa terra. Porque esses dias vão passar, queridos. Nós já estamos na segunda semana do mês, terceira, né, quase, semana do segundo mês do ano. Praticamente 10 meses, né? Faltam aí para o ano. Mas vai passar e vai continuar passando muito rápido. E o que a gente tem feito dos nossos dias? Se nós não pudermos parar e olhar. E Pedro para ali com João. Olha aquele homem e fala para ele assim: olha para nós. E ele é muito claro quando ele fala para ele assim: olha só, olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber algo. O homem que estava lá no chão, coxo, ele olha atentamente, a Bíblia diz, para Pedro e João, esperando receber algo. Queridos, as pessoas olham atentamente para nós. Acredite nisso. Pastora Jennifer disse aqui há umas quintas-feiras atrás uma frase que é muito verdade, que é: nós precisamos ser a Bíblia que as pessoas não lê. Nós precisamos ser, porque as pessoas olham atentamente para nós. E as pessoas olham para nós esperando receber algo. E eu preciso te dizer que de nós nada temos para dar, se não for o amor do Pai em nós. Se não for o desejo no nosso coração de olhar e falar: eu não tenho nada para te entregar, mas eu tenho o amor do Pai para falar para você. Para falar aquilo que Ele pode fazer na tua vida, na tua história. É isso que nós temos. Mas nós precisamos saber que nós precisamos olhar o outro e falar: olhe para nós. Olhe para nós. Eu posso te ajudar. Eu posso estender a mão para você. Porque aquele que habita em mim vai mudar a tua história. Aquele que habita em mim vai escrever uma nova história para você. Vai mudar a história da tua casa. Vai mudar a história dos teus filhos. Vai te dar saúde. E ainda, acima de todas as coisas, Ele vai te dar salvação. E aquele homem olhou para Pedro e João. E nesse momento, Pedro falou para ele: eu não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante e ande. Queridos, quando esse Pedro declarou a libertação na vida desse homem, ele declarou: eu não tenho nada, eu não tenho prata, eu não vou te dar nenhuma moeda, mas o que eu tenho eu te dou. Ele estava cheio do Espírito Santo. Nós precisamos saber que nós precisamos do Espírito Santo de Deus.
Nós precisamos ter o nosso tempo com Deus para nos encher de Deus. Porque as pessoas esperam atentamente alguma coisa de nós. E nós precisamos entrar no nosso quarto, fechar a porta, nos jogar no chão, ajoelhar, clamar e falar: Senhor, eu preciso que o Senhor me encha de Ti. Porque hoje durante o dia alguém vai chegar precisando de uma palavra e eu não tenho uma palavra. Porque a palavra vem de Ti, é o Senhor que vai colocar na minha boca. Mas me enche de Ti, porque eu de mim mesma não tenho nada para dar. Mas eu só consigo me encher se eu buscar do Senhor. Eu só consigo entregar a alguém aquilo que o próprio Deus vai me dar. Eles estavam cheios de poder, cheios do Espírito Santo. E me perdoe ser prolixa nisso, mas o poder só aconteceu em declarar: em nome de Jesus, levanta e anda, porque eles estavam cheios do poder. Eles obedeceram. Lá no capítulo 1, no capítulo 2, eles obedeceram. Fiquem em Jerusalém e esperem a descida do Espírito Santo. Se encham de poder. Depois que eles cumpriram, depois que eles obedeceram, eles seguiram. Nós precisamos obedecer. Nós precisamos seguir a direção. Nós precisamos cumprir o nosso propósito, que é amar a Deus. No momento que eu me ajoelho, no momento que eu falo: Senhor, eu quero Te adorar, eu estou declarando: Senhor, eu quero Te amar mais do que eu amo os meus filhos, mais do que eu amo o meu marido, mais do que eu amo a minha família. Queridos, a Bíblia vem dizer isso. Aquele que ama mais o seu filho, o seu marido, não é digno de mim. Aquele que não poupou o seu filho por amor a nós, está pedindo esse amor a nós. Que nós possamos, queridos, que nós possamos nos encher de poder, nos encher do Espírito Santo, para evangelizar as boas novas e levar vida na casa onde há morte, levar uma palavra de restauração para um casamento que está destruído. Mas nós não temos nada para entregar. Não temos nada para fazer, se não for o poder de Deus em nós. E Ele fala isso. E nesse momento, a Bíblia vem nos dizer que o coxo prontamente se colocou de pé. E aí, eu quero voltar naquele ponto que eu falei. Você lembra uma pessoa que nunca andou? Como é o formato dessas pernas? É atrófico, é sem musculatura. Mas para o Deus que nós servimos, nada é impossível. E a obra que Ele faz é perfeita. Porque eu tenho no meu espírito que enquanto Pedro estava ali com João, falando com aquele coxo, o Senhor já estava mexendo naquela musculatura. O Senhor já sabia que ia acontecer. Porque o Senhor já tinha uma história para escrever na vida daquele homem. Porque se Pedro e João não vivessem o propósito, aquele homem só seria mais um homem, ele não entraria para a história. Ele não entraria para o contexto que nós estamos lendo aqui nesta noite. Queridos, então, quando aquele homem se colocou de pé, ele dava glória. E a Bíblia vem nos dizer que ele andava junto com Pedro e com João dentro do templo, dando glória. E as pessoas olhavam e viam, porque quantas pessoas estavam naquele templo. E que todos os dias via aquele homem sentado à porta do templo. Até que um dia viu esse homem. Ele viu esse homem saltando e louvando a Deus. Então, queridos, o que eu preciso te dizer nesta noite é que o nosso propósito é estender a mão e levantar as pessoas que estão caídas. Sabe, a gente não vai mudar a história. Mas em Efésios 3:20 diz que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos, do que aquilo que nós pensamos, pelo seu poder que opera em nós. É pelo seu poder que opera em nós. É Ele que vai nos ajudar a segurar a mão daquele
que precisa e que está do nosso lado por vezes, que trabalha conosco, que mora em frente à nossa casa, que é um familiar, é Ele que vai segurar nas nossas mãos e levantar. E essa pessoa vai levantar e a vida dela vai ser mudada. Porque o poder dele que opera em nós. É o poder dele, queridos. Nós nada temos, não temos a prata e nem ouro. Mas nós temos o poder do Espírito Santo habitando em nós. É o poder do Espírito Santo. E eu preciso te dizer que enquanto eu já estava finalizando essa palavra, o Espírito Santo trouxe ao meu coração algo que, Gessilei, você vai falar de pessoas para evangelizar outras pessoas. Você vai falar que eu vou fazer através do meu poder. E eu falava assim, Senhor, isso está no meu coração. Eu sei que o Senhor está edificando isso em mim. Sabe o que o Espírito Santo me falou, queridos? Fale para eles que aquele que não está com força para levantar o outro, sou eu mesmo que seguro na mão dele e o levanto. Sou eu mesmo. Sou eu, o Senhor. Por isso em Isaías 41:13, queridos, vem trazer essa palavra para aquietar a tua alma. E eu sei que existe alguém aqui que o Senhor falou para eu te entregar. Não só uma palavra de evangelismo, mas uma palavra para o teu coração que está abatido, que está cansado. Para o teu coração que você não consegue estender a tua mão direita para levantar como Pedro fez. Por isso ele diz para você assim: porque eu, o Senhor, o seu Deus, o tomo pela mão direita e lhe digo, não tenha medo, pois eu o ajudarei. Querido, tome essa palavra no teu coração. Essa palavra que vai te fortalecer para você levantar o próximo. Essa palavra que vai te fortalecer para você cumprir o teu propósito. Essa palavra que você vai entender que você foi chamado para cumprir um propósito. Que é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Para de correr atrás do teu propósito. O teu propósito é amar a Deus. O teu propósito é amar ao outro. E tudo o que estiver ao teu redor e tudo que o Senhor colocar nas tuas mãos te levará para cumprir este propósito. Que então, se você estiver com o teu coração abatido, receba essa palavra no teu espírito. O Senhor te ajuda. Ele te levanta para você levantar o outro que está caído e que precisa de ajuda. Então você, querido, que sabe que o Senhor tem algo a fazer através de você para cumprir o teu propósito. E que mesmo que fraco, e que mesmo sem ter forças para levantar o outro, fique de pé, nós vamos orar. Nós vamos orar porque aquele que faz infinitamente mais, além do que nós oramos, do que nós pedimos, Ele é Senhor, que opera em nós através do seu poder. Que Ele nos encha do Espírito nesta noite. Que Ele nos transborde do teu poder. Que nós sejamos cheios dEle para entregar, para falar ao outro aquilo que nós não temos de nós mesmos para entregar. Em nome de Jesus.